Bom dia, criançada do meu Brasil, Igreja Presbiteriana Vila Telebrasília. Bora todo mundo espreguiçando, acordando, vamos lá, porque é a hora da aula da nossa EBD, a EBD da IPVT. Hoje, dia 4 de outubro de 2020, nós iremos aprender a história do profeta desobediente, criançada. Ela está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 13, dos versículos 1 a 24. Eu, seminarista Guilherme Ribeiro, irei dar essa lição para vocês. Mas antes, eu convido vocês a baixarem as suas cabeças e, junto comigo, nós orarmos. Amém? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida. Perdoa os nossos pecados. Senhor, se desobedecemos a sua palavra, se mentimos, se realmente, meu Senhor Jesus, estamos em desacordo contigo, que o Senhor possa nos perdoar. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Olha, esse aqui é um profeta. Vocês sabem o que é um profeta? Um profeta é um homem que é enviado por Deus para falar a sua palavra, amados. No nosso caso aqui, esse é o Elias, esse foi o profeta obediente. Mas a gente vai aprender a história de um profeta que não obedeceu a palavra de Deus, e é o profeta desobediente. Vocês sabem o que é obediência? Obediência é quando a gente segue a palavra de Deus, e aí fala para a gente respeitar os professores, respeitar também o próprio Deus, as pessoas de mais idade. E um versículo para a gente memorizar, para a gente guardar a nossa semana. Guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Mais uma vez, guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Mais uma vez, guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Agora vamos para a nossa história, criançada. Vamos lá, todo mundo empolgado, vamos aprender o que o profeta desobediente fez para a gente não fazer igual. Amém? A nossa história é assim, ó, envolve personagens, 3 principais e os outros secundários. Os personagens são o homem de Deus, o rei, que se chama Jeroboão, o profeta de Judá e seus filhos. O homem de Deus veio de Judá e foi a Betel, obedecendo a Deus, com um propósito. Lá, ele pregou para Jeroboão, rei, e condenou a idolatria. Jeroboão, você não pode ficar adorando esses outros deuses. Você tem que adorar somente o único, exclusivo Deus, o Deus de Israel. E vocês, crianças? Vocês têm sido obedientes a Deus? Vocês sabem o que é idolatria? O tio já deu a dica, hein? Ó, obediência a Deus é quando nós nos atentamos ao que está na palavra e obedecemos. E a idolatria é quando a gente presta muitos cultos que não é o nosso Deus. Por exemplo, se a gente gosta mais de jogar videogame e ama mais aquilo do que ir à igreja, do que orar, está errado, crianças. A gente não pode amar mais o dinheiro do que a Deus, amar mais o próprio papai e a mamãe do que a Deus. A gente não pode amar mais essas coisas do que a Deus, porque Deus é que nos dá a vida e Deus nos deu a vida por tudo, amados. Então a prioridade nas nossas vidas é a adoração a Deus, é nós cultuarmos a Deus com a nossa vida de modo integral, fazer tudo para a glória dele. Agora voltemos para a nossa história. Jeroboão queria prender o homem de Deus por isso, porque Jeroboão ficou irritado, mas não conseguiu, porque a sua mão secou. Em outras traduções diz paralisou, ou seja, Jeroboão ficou impedido de fazer qualquer coisa contra esse homem de Deus. Ele pediu muito ao homem de Deus, que orou, e Deus operou um milagre. A mão do rei voltou a ser o que era. E o rei queria dar presentes a ele, mas o homem de Deus não aceitou. Vocês sabem o que é milagre? Vocês aceitariam os presentes do rei? Amados, o milagre é algo que nós não conseguimos explicar. Chamamos isso de sobrenatural. E ele retorna ao seu estado como era, o estado normal. E os presentes do rei? Os presentes do rei não foi aceito porque Deus falou que não era para aceitar. O milagre que Jesus opera em nossas vidas é pela sua graça, pela sua dádiva. Assim também foi o homem de Deus. Ele não queria a honra desse rei, porque ele já tinha a honra do próprio rei, o rei de Israel, ou o rei soberano Deus.
Ali onde estava o homem de Deus, havia um profeta de Judá que ouviu de seus filhos o que o homem de Deus fez. Os filhos indicaram o caminho e o pai montou em um jumento e foi até o homem de Deus. Encontrou o homem de Deus e o convidou para ir à sua casa para comer pão, beber água e tudo, para fazer a hospitalidade. Em um primeiro momento, o homem de Deus se recusou, mas depois aceitou o convite. Olha, criança, o que esse profeta de Judá fez? Uma coisa muito feia. Ele mentiu, ele disse que também era um profeta como aquele homem de Deus. E o homem de Deus acreditou na palavra dele e foi. O homem de Deus comeu pão, bebeu água na casa do profeta de Deus e, de repente, em um momento, estando eles, o homem de Deus e o profeta de Judá à mesa, a palavra de Deus veio até esse homem de Deus e disse que ele morreria por um leão. Olha, amados, o leão, aquele animal selvagem, o rei da selva. E por que isso aconteceria? Por causa da desobediência a Deus. Olha, e o que aprendemos nessa história, crianças? Que o homem de Deus desobedeceu ao próprio Senhor e foi morto por um leão. O pecado faz assim conosco. A palavra de Deus nos ensina que o diabo ele está procurando aquele onde ele vai atacar, como o leão faz também com a sua presa, esperando aquilo para ele ir lá e bocanhar a sua presa. Mas não se preocupem, temos Jesus Cristo que é o nosso exemplo de obediência. Venceu a morte e vem nos dar a vida. Você quer a vida em Jesus? Então precisa ser obediente à palavra de Deus. Isso inclui respeitar o papai, a mamãe, amar a Deus e ao próximo, não mentir. Obedecer o que está na palavra de Deus. Agora os versículos extras que o tio separou para a gente memorizar. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mais na frente o versículo diz assim, que o nosso prazer está em meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E olha, depois que a gente aprendeu isso, a gente vai lá no livro de Tiago, no capítulo 4, verso 17, e aprendemos também que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, esse está pecando. Então, agora a gente tem uma responsabilidade maior de tudo que a gente aprendeu aqui na aula, a gente colocar em prática. Agora, para a gente consolidar as nossas perguntas, o tio elaborou aqui um questionário que a gente vai memorizar. O tio aconselha vocês a pegar um papel e uma caneta e anotar as respostas. E é assim, ó. 1. Qual era o nome do rei de Israel? Jeroboão ou Roboão? Pergunta número 2. Que coisas erradas ele estava fazendo? Cultuando a Deus ou cultuando a ídolos? Qual era a mensagem de Deus que o profeta de Judá falou ao rei? Deixe bagunçada a sua casa ou põe ordem em sua casa? Pergunta número 4. O que o rei mandou fazer ao profeta? Matar, deixar viver? Pergunta número 5. O que aconteceu ao rei? Perdeu a mão? Foi curado? 6. Por que o profeta não podia ficar no palácio do rei nem comer lá? Obediência a Deus ou ele não queria? Pergunta número 7. Depois que o profeta de Judá saiu do palácio do rei, quem o procurou? Profeta de Judá? Filhos do profeta de Judá? O que o profeta, o homem de Deus, fez de errado? Nada? Desobediência a Deus? E agora as duas últimas perguntas. Qual foi o castigo que ele recebeu por causa de seu pecado? Ou seja, o homem de Deus recebeu por causa do seu pecado? Nenhum. Morreu? E a última pergunta, a 10ª pergunta, por que não podemos acreditar em qualquer pessoa ou no que vemos na TV? Porque as pessoas em TV mentem? Ou porque Deus é quem mente? Amados, nosso Deus não mente. Nosso Deus é verdadeiro. E a palavra de Deus é a verdade absoluta de nossas vidas. Que a gente possa realmente colocar em prática isso que aprendemos. Que a gente possa ser obediente à palavra de Deus, não mentindo, respeitando aos pais, a mãe, as autoridades. Amém? Agora o tio vai terminar a lição e vai agradecer a todos vocês que chegaram até aqui.
dizer que o tio gosta muito de vocês, que está com saudade, e fazer uma última oração para a gente finalizar. Amém? Assim, Senhor Jesus, hoje nós aprendemos mais uma lição do profeta desobediente. Que a gente possa realmente aprender a obedecer a Ti, Pai, que não é uma tarefa fácil. Mas pelo Teu Santo Espírito, o Senhor nos dá a graça de conseguirmos. Senhor, que a gente venha a poder amar mais o papai, mais a mamãe, a respeitar mais o tio da escola, ao diretor, a poder fazer amizades também e amar mais as pessoas, Pai. Muito obrigado por mais esse dia, por mais essa aula. Abençoa o nosso domingo, os nossos momentos contigo, as nossas brincadeiras. Nos dá livramento de todo o mal. Te agradecemos por tudo. Amém. Amados, que Deus abençoe o dia de vocês e que a graça de Deus possa estar na vida de vocês. Amém?